Shalom. Tá saindo o som? Não? Agora voltou? Tá ligado, mas não tá saindo, irmão. Aperta um botão que sai a minha voz pra lá. Isso. Deu certo. Shalom, igreja. Tudo bem? Podem tomar seus assentos. Graças a Deus por mais um culto de fé. Quem aqui está feliz com o Senhor? Você está feliz? Amém. Eu também estou. Estou espirrando que só, mas estou vivo. Trouxe meu... Quem está nos acompanhando da sua casa, sejam todos muito bem-vindos também. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez hoje? Tem? Amém. Seja bem-vindo, viu? Mais alguém? Pronto. Todo mundo já é conhecido, então. Amém. Glória a Deus. Estamos em meio a uma série de pregações acerca das 12 tribos de Israel. Tem sido um destravar, um mover tremendo de Deus, sim ou não? Isso. E hoje é a qual tribo? É a 10ª tribo. É a 10ª tribo e vamos falar de forma específica também daquelas pessoas que nasceram ali entre 22/5 até 20/6. Tem alguém aqui? Pronto. Então você pertence à tribo de Zebulon. As pessoas que nasceram entre 22/5 a 20/6 têm pertencimento a essa tribo. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis 49:13. Quem achou? Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Deuteronômio 33:18. Na primeira leitura, Jacó está liberando as bênçãos sobre seus filhos. Nessa leitura agora, Moisés está lembrando, reafirmando tudo aquilo que Deus vai fazer. 33:18 diz assim: de Zebulon disse, Zebulon, alegra-te nas tuas saídas. Só isso. Juízes 12:8. Depois de Jefté, levantou-se Ibsã da cidade de Belém e governou o povo de Israel. Eu falei 12 o quê? Eu errei, é 12:11, volta aí. 12:11. Mais tarde levantou-se Elon, da tribo de Zebulon. E ele liderou Israel durante quantos anos? 10 anos. Josué 19.
Amém? Josué 19, 10. Todos acharam? Vamos. O terceiro sorteio apontou a distribuição de terras para os filhos de Zebulon. Continua. Segundo as suas famílias, clã por clã, a fronteira de sua propriedade ia até Saride. De lá, dirigia-se para o oeste, chegava a Maralá, atingia Dabixé e Dabsete, e se estendia até o ribeiro defronte a Joquneão. De Saride a fronteira fazia uma volta para o leste, para o lado do nascente do sol, em direção às terras de Quislote-Tabor. Prosseguia até Daberate e subia para Jafiá. Em seguida continuava para o oriente até Agat-Efer e Et-Cazim. Chegava a Rimon, Metoá, e desenhava uma curva na direção de Neá. A fronteira norte se voltava em direção de Anatom e terminava no vale de Efitael. Nessa região também faziam parte do território de Zebulon Catate-Naalau, Siron, Idala e Belém. Eram, pois, 12 cidades com seus povoados e aldeias vizinhas. Todas essas cidades com seus povoados foram a herança das famílias de Zebulon, clã por clã, clã por clã. Juízes 5, 18 a 20. Aleluia. 18 a 20. O povo de Zebulon arriscou a própria vida ao vir juntar-se a nós, assim como Naftali, nas batalhas dos altos campos da região. Os reis vieram e combateram. Os reis de Canaã guerrearam em Taanac, junto às águas de Megido. Contudo, não conseguiram levar prata alguma. Diga glória a Deus. Despojo algum. Bora. Pisa. Até mesmo as estrelas lutaram. Até mesmo as estrelas, que tremendo, hein? Lutaram, deixaram as suas órbitas para pelejarem. Conte a quem? Cícera. Até, volta aí, até mesmo as estrelas. Tu já viu uma estrela lutar? Alguém já viu? Mas existe? Escrito está. Verdade é. Até mesmo as estrelas lutaram, deixaram suas órbitas para pelejarem contra a Cícera. Tá bom. Acho que tá bom de leitura, né? Tem mais?
Tem um monte, mas vamos aos pouquinhos. Vamos orar? Fechemos os olhos. Pai, essa é a tua palavra. Eu te dou glórias, te exalto e te engrandeço. Tu és bom, tu és poderoso, tu és majestoso, tu és fiel. De mim mesmo eu não tenho nada. Aliás, eu estou em uma renite braba. Se eu puder tirar, eu fico até muito grato a ti. Mas hoje a tua palavra precisa gerar impulso, impacto, desbloqueio e habilitação. Para pessoas que vieram aqui querendo receber e entregar. Eu te peço, manifesta da tua glória. Manifesta do teu querer. Manifesta do teu poder. Seja exaltado, engrandecido. Repreendido seja todo o mal, toda a deturpação, má interpretação, em nome de Jesus, e confusão na mente. Declaramos céus abertos, declaramos esse lugar totalmente repleto do teu poder, da tua unção e da tua glória. E nos arredores, os teus anjos travando todas as guerras e nos concedendo a vitória. Porque a vitória é nossa, do povo de Deus. 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, mas nós não seremos, não somos atingidos. Porque o Senhor está conosco. A tua verdade é escudo, é bloqueio, é defesa, é esperança. A tua palavra é tudo aquilo que nós precisamos para cumprirmos o propósito e sermos quem o Senhor nos chamou, nos convocou, nos devocionou a sermos. Fique conosco e nos guarde e nos faça ter uma viagem excelente. Nesse momento, em nome de Jesus, que eu diminua e suma, que o Senhor cresça e apareça, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor. Vamos falar um pouquinho. Esse homem é o sexto filho de Lia, e quando esse filho nasce, ela diz assim: agora meu marido vai começar a me olhar, porque eu lhe dei muitos filhos. E o significado desse nome Zebulon é dádiva. Dádiva. Olha quem está aqui. Bom filho a casa torna. Seja bem-vindo. Te amo. Então, Zebulon é um presente de Deus. Zebulon é uma dádiva de Deus. Zebulon é uma mulher que parou de lutar, parou de competir, parou de achar que deveria ser da sua forma e disse: agora chega, chega, agora eu recebi dádiva, já provei que Deus está, é e faz. Essa mulher, nós já sabemos da história, porque estamos falando todas as semanas dos aspectos, dos vícios, das manias, das guerras dessas irmãs. Já sabemos que elas envolviam o marido nesse combate diário. E esse marido no meio dessa ciranda, que por sinal, bom salientar, lembrarmos, a primeira mulher não foi decisão dele, que eu acho que é algo que precisa ser dito. A decisão dele foi uma decisão que ele optou por Raquel, sim ou não? Mas só que tinha uma moça dentro de casa. Eu estou até preocupado em falar esse nome agora. Moça. Enfim. Para mim moça é respeito, e para você também? Pronto, glória a Deus. Então tinha uma outra moça dentro de casa que tinha uma idade maior. O nome dela era o quê? Lia. E aí quando ele chega, fala: o que é isso que o senhor fez comigo? Ele fala com o sogro: foi isso que o senhor fez comigo? Ele falou: é porque aqui na minha terra tem regra, aqui na minha terra tem costume, e não adianta chegar e querer o que o seu olho gostou. Não adianta achar que vai ser de acordo com o que o seu olho está contemplando. E aí a gente toma um baque, né? A gente olha, gosta, se afeiçoa,
e planeja, correto? Primeira coisa, a primeira ação de impacto é o olhar. Você olha, você gosta, afeiçoa e vai para o embate, vai para o combate, vai para o planejamento organizacional. Quando eu entendo que, quando o sogro fala para ele assim, mas aqui tem regra. Ele falou, mas eu trabalhei por um propósito. Mas o sogro fala, mas quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. E pra gente é difícil, por quê? Porque a gente trabalhou, então trabalhou é direito. Mas nem tudo funciona de acordo com o direito que você tem. Tem direito que nunca veio para tua mão. E você sabe que é direito. Me privado do meu direito, privou. Deus viu, deixou. É assim que funciona. Ele falou, aqui tem regra e aqui primeiro vai a mais antiga. Só que ele já manda a mais antiga ir na frente, tudo escuro, e aí a gente já sabe da história. Só que aí o sogro, vendo que a afeição dele se abateu, falou, calma, você trabalha mais o mesmo período que eu lhe dou a mais nova. A mais bonita, aqui seu olho brilhou, pronto. Porque nem sempre é a mais bonita. Tem gente que se liga rapidamente e nem sempre é por questões do embelezamento visual. Só que aí o sogro malandro, ele faz assim, você vai trabalhar 7 anos, mas eu já vou dar o bônus agora. Aí libera a filha logo. 1 semana depois, já libera. E aí o cara fala, dos males, pronto. E aí começa essa guerra toda que nós já sabemos. O sogro decide, a outra entra, e já entra engravidando, tá? Porque vento bom é assim. Já entra sacudindo tudo. Meia namorada é um fio e meio. E aí no interior isso é praxe. A mulher só em olhar para o marido, eu acho que ela já está engravidando. Porque o povo do interior, meu amigo, eu digo por minha mãe. Minha mãe teve 14 filhos. 14. Eu espero assim, meu pai só olhava para a senhora, só engravidava. Quem tinha poder era a senhora mesmo. Mas enfim, resumindo, vamos entrar no cerne da palavra. Essas histórias que nós estamos ouvindo esses dias, nada mais são também para quebras de maldições, tá? Nós estamos saindo do aspecto de uma linha de condenação, porque quando estávamos afastados, cultivávamos algumas coisas. Por exemplo, acerca dos signos, acerca de situações do zodíaco. Cada um consultava seu signo e só saía de casa depois que Bidu dava a direção. E aí Bidu dava a direção, você pegava e falava, agora eu posso sair. Só que na realidade, são maldições, são pactos. E quando nós estamos ministrando acerca das 12 tribos, nós estamos tirando o povo de Deus de todo o aspecto de condenação. Estamos conduzindo eles para o propósito que Deus os criou, os criaram. Deus criou você para você ter uma linha de entendimento, produzir eficiência e consequentemente lograr êxito, amém? Sem a necessidade de buscar arranjos da terra. O Filho de Deus tem tudo de Deus para ser quem Deus quer. O Filho de Deus, obedecendo a Deus, sendo quem Deus estabeleceu, de forma natural e de forma gradativa, ele vai alcançando tudo aquilo que Deus tem a fazer e a cumprir. Só que como nós não nascemos propriamente na totalidade, desde a infância até a idade adulta, dentro de um altar, dentro de uma igreja, cumprindo os propósitos, os votos e os ritos, como é de costume ali em Jerusalém, que a criança não tem opção, já começa
é crescendo lendo, crescendo aprendendo, crescendo sinagoga, recitando leis, indo para o Shabat, prestando os cultos, comemorando todas as festas bíblicas. Pararmos de falar as festas judaicas, a festa bíblica. E essas festas apontam para Cristo. Essas festas apontam para a promessa de Deus. Essas festas apontam para a soberania do Eterno, que quer sempre reunir com o seu povo para comemorar de acordo com o querer dele. A terra astuta, guiada por seu Senhor, o Deus desse século, Satanás, a saber, cega o entendimento. E o mundo, nas mãos dele, ele tem que criar o quê? O modismo. Tem que criar o quê? As ações naturais, visíveis, para que as pessoas achem que são tranquilas, mas por trás imagens subliminares, pactos envolvidos, e está todo mundo comemorando tudo, porque é besteira. Está todo mundo comemorando coisas que estão afrontando diretamente ao seu Deus, mas não estão nem aí. Lá fora você não vai, e o inferno sabe que você, depois que saiu de lá, você tem medo de voltar para lá, porque você sabe a consequência que tem se você voltar para lá. Mesmo sabendo que nesses dias existem muitos crentes kamikazes. O que é o crente kamikaze? É o que vai indo mesmo. Ele diz, eu vou e acabou. Por quê? Porque eu cansei. Cansei, explodiu. E aí ele vai para mais uma ação se precipitar. E lá no mundo as coisas ocorrem diferente. No mundo as coisas ocorrem nas leis de lá. Olho por olho, dente por dente. Na igreja tudo é perdão. Me perdoe, meu irmão. Ô, meu irmão, me perdoe, porque eu causei dano. Menino, menina. Rapidinho o perdão chega. Rapidinho um abraço, a lágrima. Lá fora não. Lá fora você perdoa, está perdoado. Tá sim. E na volta você fala, você não tinha me perdoado? Tinha, mas eu desperdoei. É porque regra, limite, fidelidade, equidade são coisas bíblicas do limiar do templo. O restante lá fora, não. Você detém e obtém respeito das pessoas lá fora pela vida, conduta e ética no cumprimento daquilo que a palavra determinou para você fazer, e você cumpre lá fora. Então você começa a deter e a obter respeito das pessoas, porque as pessoas de verdade se lembram quem você era e começa a ver você novo homem, nova criatura. Quando o mundo começa a ver que de verdade o poder do Evangelho tem transformado a sua vida, eles começam a respeitar você. Primeiro momento, quando você se rende a Cristo, vem aquelas ações do povo, e você vai ver quanto tempo vai durar. Isso aí é fogo de palha. Não vai durar 2 rounds. Aí você dura 2, dura 3, 4, 5. Você fala, opa, rapaz, ele mudou mesmo. E passa mais uma estação, ele diz, e aí? Continua firme. Passa mais outra estação, diz, e ela? Continua na presença, adorando. Passa mais um outro tempo e pergunta, e aí? As notícias, já é um pregador, já é um obreiro da casa do Senhor, já é um servo que cumpre a palavra de Deus. As pessoas começam, opa, Nesse momento que você já detém desse respeito, conquistado porque permaneceu firme, permaneceu idôneo, permaneceu fiel, a sociedade já não lhe olha mais da forma que lhe olhava quando você saiu de lá para vir para cá. Hoje a sociedade, depois que você passa por esse momento, esse tratamento, essa lapidação, e prova que decidiu agora, de livre e espontânea vontade, ser um adorador por excelência, a partir daí vem respeito, a partir daí vem honra. A partir daí, quando você chega no lugar, o céu trabalha de uma forma sobrenatural, a ponto de você chega a presença, você chega a paz, você chega a tranquilidade, você tem resposta. Glória a Deus.
Para isso fomos chamados. E o diabo fica o tempo todo pervertendo, tentando desestruturar a gente. Por quê? Porque um cristão desestruturado, ele não é exemplo lá fora. Um cristão que negou na caminhada, pecou na caminhada, esmureceu na caminhada, zangou na caminhada, ele não entendeu o motivo pelo qual Jesus o trouxe para a sua presença. Porque a primeira vinda é Jesus mesmo te trazendo. Permanecer é contigo. Ficar é contigo. Ele não te obriga a ficar. Ele te traz para te dar uma experiência, uma espécie de day use, uma experience. Porém, ele diz assim: agora, depois que alcançou, depois que bebeu da água da vida, depois que viu que isso é que é viver, e tudo que é pregado lá é asneira infernal, fica ou sai. E o momento dos apelos que são feitos após culto são os momentos que o céu todo está de pé para ver quem ouviu a palavra, que é vida, para ver quem ouviu a palavra, que é eficaz, para ver quem ouviu a palavra e decidiu chegar no altar para dizer assim: é isso que eu decido daqui para frente, é isso que eu aceito daqui para frente. Eu reconheço que tudo que eu vivi lá, tudo que eu estava passando lá é de ilusão. E quem veio de lá sabe. E às vezes o cão bate uma perturbação na mente do cristão cansado. Quem é o cristão cansado? É aquele cristão que no meio do tempo ele começou a tirar dias de férias. Não estou falando de viagem nem de descanso, estou falando dias de férias. O que são dias de férias? Vou dizer um negócio muito importante: dias de descanso. Davi, todo soldado está acostumado, vai ter guerra. Quem vai na frente? Diga Davi. Vai ter combate. Quem vai na frente? Um dia Davi falou: hoje eu não vou. O que passa na mente daqueles guerreiros? Quem é de linha de frente, alta patente, vai dizer assim: tá certo, toda a guerra o senhor estava com a gente, pode descansar, meu senhor, deixa com nós vai e resolve. Agora, quem é de classe, patente menor, vai dizer: Deus está com ele, e ele não vai dessa vez com a gente. E agora? E agora? E eles vão para a guerra. A história, nesse dia do descanso, é o descanso que arrebenta com tudo. Então, cristão, seja intenso. Adore hoje, adore amanhã, adore de madrugada, adore em todo o tempo, fale com Deus em todo o tempo, adore e exalte e faça noções públicas de quem Ele é. Conte a geração, conte as crianças, conte aos adolescentes, conte aos adultos que Ele é rei, Ele é eterno, Ele é soberano. Começa a expressar a soberania de Deus aonde você passar, e fazendo isso você traz a memória que Ele de tempo em tempo usa alguém para manifestar a glória. Quem sabe nesse tempo seja você. Quem sabe? Quem sabe? Zebulon vai receber das divisões de terra. E eu fiz questão de fazer uma leitura um pouco intensa para vocês compreenderem que ali vai se estender em um desenho de cruz. Ele está recebendo na porção de terra, uma terra que fica ali provavelmente entre a Galileia, só que a parte montanhosa da Galileia é onde ele vai ficar. E ali ele vai conseguir dominar aquela região no aspecto de agricultura, e é quem vai fazer toda a parte de fornecimento nas ações portuárias. Então tudo que foi declarado, tudo que foi liberado sobre cada uma das tribos tem efeito de governo. Diga, tem efeito de governo. Deus te chamou para governar. Deus te chamou para estabelecer reino e justiça. Então a palavra ela é liberada pelo Pai. Moisés lembra, e agora você cumpre. Que a obrigação de filho é cumprir, sem questionar. Só que quando vai se ter as divisões das terras, antes tem uma visita à terra. E nessa visita vão ser enviados espias. E esses espias todos vão voltar com algumas notícias específicas
Nós já sabemos que a maioria desses espias desestruturam o emocional e o psicológico do todo. Porém, no final de contas, todo mundo entra. A terceira tribo a receber divisão de terra é a tribo de Zebulon. E a tribo de Zebulon, ela é a terceira tribo a receber. Por quê? Porque os homens dessa tribo são homens capazes de permanecer firme, independente de verem a morte à sua frente. Então eles vão defender os portos, eles vão defender o acesso da cidade. Por quê? Para passar, tem que passar por eles. E para passar por eles, quem é fiel à missão, ao propósito, não tem condições de passar só matando. E aí você vai ver aqui essa menção que diz que de Zebulon, que eram capazes de dar sua própria vida, mas não saíam, não abandonavam a trincheira. Olha que exemplo. Aconteça o que acontecer, não saíam. Poder de liderança absurdo que essa tribo tinha. Uma das características, por exemplo, eu vou narrar para vocês. Eles chegaram na terra e a ordem de Deus foi para expulsar todos os moradores da terra, sim ou não? Todos os moradores da terra, vocês vão entrar e vai arrebentar com tudo. Não quero ninguém, a terra é de vocês. Quem tiver na terra, vá, porque eu já tenho vos dado por herança, por possessão. Quem tiver, não importa, entrem e possuam a terra. Uma voz dessa do próprio Deus falando. Zebulon chega na terra com aproximadamente 57 a 60 mil homens, orquestrados, homens habilidosos na batalha. Que não é qualquer homem que tem que andar com você no propósito. Não, não. Questão que a gente quer levar qualquer homem para propósito específico. Tem guerra que é para só quem sabe manusear a espada. Tem guerra que é para só quem sabe guerrear de joelho. Tem guerra que é para você levar só os homens que faz um esmiuçar muito profundo da palavra de Deus. Por quê? Para combater com a palavra, combater com a palavra. Sem dar uma palavra deles, só a palavra de Deus, só a palavra de Deus. Saiba quem você leva para a guerra. Saiba quem você anda do lado. Saiba. Por quê? É importante para os descendentes dessa tribo fazer uma proteção estilo cruz. Tem gente na frente, em todos os lados, na retaguarda, com as mesmas habilidades e capacidades que ele tem. Está aprendendo? Você está andando com esses 4 tipos de pessoas? Que têm as suas mesmas características? Que Deus te chamou para ser, para governar e para cumprir? Só que eles chegam na terra e eles começam a destruir as pessoas que estão ali, porque a terra pertence a eles, sim ou não? Sim ou não? Deus falou, Deus mandou, quem manda, manda, e acabou a conversa. Só que quando eles observam o ponto frágil dos cananeus, eles falaram assim, ó, vamos pegar os melhores deles e colocar para trabalhar para a gente. Então eles não vão expulsar todo mundo da cidade. Por quê? Eles aprenderam o que é escravidão aonde? Aonde? No Egito. Falou, agora é nossa vez. Agora é nossa chance. Eles vão trabalhar para a gente. Então eles obedecem ao que Deus determinou pela metade. E obedecer a Deus pela metade, você vai ter problema. Poxa, mas eu estou fazendo quase tudo certinho. Mas quase tudo certinho não é tudo. Tudo é tudo. Meio é meio. Adoração pela metade sobe para o céu ou fica na metade? Oferta maculada sobe ou fica? Oração sem arrependimento alcança níveis profundos de intimidade com Deus? Então nós somos especialistas em orar de qualquer forma, nos apresentar diante de Deus, ou nos apresentarmos diante de Deus ou perante Deus, de acordo com como está o meu ímpeto. Hoje, Deus, o Senhor sabe como eu estou.
Eu sim, sei sim. Meu servo, minha serva. E aí? E eu vou te adorar assim mesmo. Pode fazer antes uma cerimônia de arrependimento? Pode antes se rasgar, se render, para ver se o céu desce? Só que a gente está sem tempo para fazer isso. Porque antigamente a adoração começava e não tinha hora para acabar. Hoje não, o culto é limitado. Hoje o povo já vem preocupado porque de manhã tem que acordar cedo. E já está olhando para o relógio porque, rapaz, é o apóstolo, né? Eita. Só acaba às 10h30. É o apóstolo. É pau do início até o final. Só que a gente vem para o culto desejando somente alcançar a primeira pele. O que é a primeira pele? É o acalmar e o arrepiar. É sair mais leve e sair mais suave. E Deus está querendo encher o que está dentro, mas você se contenta com o que está tendo fora. Você está muito feliz com os movimentos. Escuta o barulho de anjo. Aí ninguém está ouvindo nada. Mas porque tem uma zoada miserável lá no fundo. Ou o som quebrando. Aí fala, meu amigo, você está sentindo? Tô. Um monte de gente carnal, emotiva. Por que isso? Isso é estudo. Como o povo não gosta muito de estudo, você precisa entender o que esses movimentos causam na parte emocional do indivíduo, porque eles não rompem, eles não crescem, eles vivem uma vida mediana baixa. E quando você vive na sociedade uma vida mediana baixa, Deus não é glorificado. Não, Deus não é glorificado, porque Jesus ele anda no meio dos pobres, não pobres somente de aspecto de recurso, mas pobre de espírito, e ele vai enriquecer esses espíritos quando ele passa. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que Jesus, ele anda no meio do rico de recurso e pobre de espírito, e ele também enriquece o espírito desse indivíduo. Ele enriquece o espírito do indivíduo rico de dinheiro, mas pobre de espírito, e ele enriquece o indivíduo pobre de dinheiro e pobre de espírito. E por que que ele não enriquece o indivíduo pobre de dinheiro e pobre de espírito? Porque subentende-se que quem é curado no espírito prospera automaticamente. Aplaude direito, mão pesada. Louvado seja Deus. Porque Deus não vai levantar um povo besta. Ele cura na raiz para você automaticamente fluir e dar testemunho. Ele chega para algumas pessoas que ele curou e diz assim, ó, não conte a ninguém. E agora, como é que contém? Você em uma miséria há 20 anos. Você doente há tantos anos. Você cego há X anos. Aí quem lhe curou diz assim, ó, não fale para ninguém. O que é que Jesus está falando? Ensinando a mentir? Ensinando o quê? Gerando o poder de decisão a partir da cura. O que você faz depois da cura? Glorificar você ou a Deus? Então a comunicação que ele está ensinando é uma comunicação céu e terra. E não dizer, agora eu vou fazer tudo que eu não fiz. Porque quando você fala de Jesus, você fica por trás. Quando você fala de você, Jesus fica por trás. Quem aparece? Você ou Jesus? Depois da cura, é você ou Jesus? Observe os testemunhos das pessoas. As pessoas que sobem no altar, o testemunho que elas contam, glorificam a si ou a Deus? 80% a si. Irmão, foi uma luta tão grande, mas eu ajoelhei, entrei na guerra, na batalha, segurei no anjo,
arcanjo Miguel desceu e eu comecei, ó. Não é assim que o povo fica? Agora imagina o céu ouvindo essas histórias. É como se fosse. Alguém já viu aquele show de os gospel hoje, como é o nome? Stand-up. Stand-up gospel. Porque é um monte de história de gente que está tirando o dinheiro de quem está na plateia, fazendo ele dar risada. Fazendo ele dar risada. Levando o dinheiro e dizendo: eu escuto o barulho do anjo descendo e eu, meu bolso enchendo. E um monte. Por que o povo cultua tanto isso? Porque o povo só está no arrepiar. E Deus quer encher o espírito. Deus quer fazer você explodir dentro. Uma única vez recebido da sobrecarga do eterno dentro de você, nunca mais você vai se conter com essas coisas limitadas, medianas, medíocres ao extremos, carnais e terrenas. Você vai querer entrar na presença, desenvolver uma adoração, se prostrar, sem interesse no que você precisa, mas no que Deus quer te dar, no que Deus quer te proporcionar. Então, Jesus entra nos lugares e onde Ele passa, cura. Por que eu falei de um lugar alto? Lembra que eu falei de um lugar alto? Que foi em umas planícies ali na Galileia, que a principal herança da tribo de Zebulon foi honrada ali. Esse lugar ali é onde acontece o primeiro milagre de Jesus. Sabe qual é o nome desse lugar? Caná da Galileia. Quem tinha obrigação de proteger essa terra era quem? Zebulon. Porque lá na frente Jesus ia passar ali. Lá na frente ia ter que começar o que a igreja defende, o que a igreja acredita, e o que nasceu no Éden. Digo o quê? Casamento, a família. Então tem que ter quem é forte para proteger isso. Tem que ter quem é firme, quem acredita na capacidade do céu de honrar alguém que é espiritual aqui na terra. Porque carnal pensa com carne, espiritual pensa com espírito. E quem pensa com espírito está 1000 quilômetros na frente de quem anda de forma carnal. Quem anda de forma carnal é perigoso. Olhe para o lado e diga assim: você é carnal ou você é espiritual? Olhe, pode, o visitante também, pergunte a ele: você é carnal ou você é espiritual, meu irmão? Porque espiritual anda no espírito, ou gera no espírito, para poder Deus encher e Ele ser quem Deus quer. Carnal diz assim: já estou sentindo a presença. Mas qual presença? O da pele? Superficial? Ou da razão espiritual? Que te gera coragem para mudar o indivíduo medíocre que você é e tem sido. Não adianta ser pela metade. Não adianta ser pela metade. Não. É completa. É completa. Deus colocou essa tribo. Deixa eu ler aqui um negocinho. Primeira Crônicas 12:33. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados. De que forma? Corajosos, experientes. Então, não espere um nível de santidade muito profundo de quem não é corajoso e que não tem experiência com o Espírito Santo. Não. Alguém que não detém dessas duas coisas, coragem. Qual é a primeira coisa que o Senhor fala para Josué? Ser forte e
E quando ele chega para Moisés e começa a cumprir o ofício dele de soldado, ele vai imaginar quem ele vai ser na frente? Pronto, você está cumprindo o seu ofício de soldado hoje. Você sabe o que vai acontecer com você lá na frente? Quem sabe Deus te chamou para governar também. Quem sabe Deus te chamou para lá na frente você ser o exemplo que a sociedade precisa. Talvez a minha voz vai ficar retida aqui. Talvez a minha voz vai servir para lhe dar impulso. Talvez a minha voz vai ser para desmistificar um monte de coisa acerca de coragem, de firmeza, verdade, princípio, propósito. Mas talvez Deus quer usar são os filhos para sair em todos os lugares da sociedade, dando testemunho desse Deus, falando do que é verdadeiro, do que é necessário para viver e ser quem Deus chamou. Esses homens, eles eram experientes. E eles eram o quê? Essa habilidade com todo tipo de arma, quem adquiriu? Quem adquiriu? Cada um por conta própria. Porque não adianta eu estar com a responsabilidade de assumir uma missão e não desenvolver habilidade, não desenvolver capacidade, não romper com os meus limites de quê? De busca, de jejum, de adoração, de clamor, de quebrantamento. Eu quebrantei, eu já consegui ficar 1 hora orando. Foi? Só isso? Foi só o que você deu para Deus? 1 hora? Não, mas é porque eu dormi. Dormiu porque a sua adoração é na pele. A sua adoração é na pele. O estímulo não foi para desenvolver habilidade para cumprir um propósito. Foi para sair satisfeito de um culto, para dar um testemunho que você, rapaz, minha vida mudou. Mudou de que forma? Carne ou espírito? Carne ou espírito? Mas a sua vida tem sido transformada de que forma? Que a gente fala muito, não, eu sou uma nova criatura, eu sou o velho homem, já morreu, né? O velho homem morreu, mas o tempo todo eu vejo um monte de homem aí, dizendo, pô, pequei. Acabamos de sair de uma rotina de jejum absurda, e foi alertado, tome cuidado. Por quê? Porque aqui no monte é tudo lindo, deixa queimar, deixa queimar. Lá em cima a gente quer ser queimado, consumido. Quando a gente desce, o diabo quer queimar a gente. O diabo quer destruir a gente. O diabo vai usar todo mundo. Sério, todo mundo que está na pele. Porque quem está no espírito tem que andar com quem está no espírito. Quem está em um propósito tem que andar com quem está em propósito. Você está andando com gente carnal, que pensa mais na carne, pensa mais nos seus sonhos, pensa mais em tudo que é da terra e vai querer alcançar níveis mais profundos com o Senhor? Não vai rolar. Não, não. Porque o ser humano, de forma natural, ele já vislumbra as suas próprias realizações. Tem algum problema nisso? Claro que não. Mas quando Deus aparece no meio do caminho de Paulo ou Saulo, os sonhos, os objetivos e os propósitos são colocados por terra. Por quê? Porque a cortina que impedia ele de ver o que realmente aqueles homens que estavam defendendo o Evangelho de Cristo estavam vendo, estavam sendo. Então ele estava perseguindo, porque para ele era inadmissível forças extras surgirem no meio do imperialismo daquele tempo e perverter os costumes que demorou muito tempo para o Império Romano conquistar ali. Chega forças que dizem que servem a um Cristo e agora todo mundo quer servir e seguir esse Cristo, e onde ele passa, sem pressionar ninguém, sem cobrar imposto de ninguém, tem cura, tem milagre, tem prodígio, tem maravilha e tem verdade. E é assustador para eles, porque esse Cristo, ele não é popstar. É assustador porque esse Cristo não anda com a escota física se amostrando. Ele anda com a escota, ele diz assim, se eu quiser, eu rogo o Pai
E rapidinho vem quantas miríades de anjo? Vem 12. Para a gente fazer uma brincadeira aqui. Então, toda a conquista de Jesus, meus irmãos, foi conquista de cunho espiritual. Ele vai no inferno e toma a chave da morte. É físico ou espiritual? Ele morre e ele ressuscita. Físico ou espiritual? A morte física é o cumprimento. O ressuscitar é o fundamento. O ir preparar o lugar é a realização do Pai. É o desejo do Pai. Que ele diz, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E não importa o que aconteça aqui, eu estou focado. Não importa o que aconteça aqui, eu vou até o final. Ah, mas muitas coisas vão surgir aqui, vão. Mas eu quero ficar firme no propósito. Importa que eu obedeça. Por quê? Vai chegar momento para a gente não achar que a gente está pregando algo, um surrealismo. Não, líder também tem guerra extrema. Tem confronto extremo. Líder, se tu tem tentação, o líder tem 10 vezes. Porque quem se apresenta para líder é só patente X. Observe, Jesus termina um jejum maravilhoso, 40 dias. Quem se apresenta para ele? O cão. Fala, olha quem chegou. Está com fome? Tem comida. Ou se tu dá ordem. Quer ativar o quê? Autoridade. O que é que o diabo quer ativar primeiro em você? Autoridade. Por quê? Para saber seu limite. E para saber se você sabe quem é. Desde o dia que o rei chegou na tua vida. Ele vai usar afrontas do lado de fora para saber o que você está disposto a se submeter. Ele quer saber, no meio das armações, dos planos que constantemente, diariamente ele trama contra a tua vida, o que você já tem capacidade de administrar sem murmurar, sem retroceder. Porque tem gente que não aguenta um beliscão e diz, nossa, o diabo está me atacando 24 horas, um beliscão que tomou. O diabo fala, ó, que fuleiro, só foi um pitoque. Já tem gente que está tomando um beliscão 24 horas e está dizendo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, daqui eu não saio, estou vindo mancando, mas estou indo. Estou arrebentado, mas estou. E para mim a maior e melhor adoração entregue no altar é aquela que ninguém sabe as guerras de dores que você está passando. Quando eu falo alguém ou ninguém, para você não deturpar, é falar com quem tem a habilidade de levantar a mão e dizer que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te cure, que o Senhor te restaure. Isso é muito importante, isso é extremamente importante. Acabou meu tempo? Calma, já manda seus avisos aqui. É importante. Eli já estava caído, mas foi ele que levantou a mão e falou, seja feito. Conforme você chorou, conforme você gemeu. Que ele diz assim, que é isso, maluca? Bêbada uma hora dessa? Ela fala, tua serva, meu senhor. Mais respeito comigo, viu, sacerdote caído? Ela falou isso? Falou, meu senhor, tua serva não está bêbada. Ela está com aflição de espírito, gemidos na alma. O que é que você quer? Eu tenho algo que eu preciso receber do Eterno. Não é nada daqui da terra. Se fosse da terra eu estava gritando aqui, eu estou gemendo. Que eu preciso sair daqui com a minha condição modificada. Ele fala assim, então, é só isso, seja feito, conforme você quer. E diz a palavra que naquele momento, após aquilo, aquele episódio, o marido teve
deu 2 beijos nela, entendedores. E ela, só que no meio do gemido, ela propôs algo para Deus, que muita gente não quer propor. Se o céu não ganhar, você não vai ter. É duro para a gente ouvir, né? Se o céu não ganhar, você não vai ter. Agora, se o céu ganhar, se tiver hombridade para chegar e dizer: ó, eu prometi e eu estou trazendo, eu prometi, aqui está. Oh, glória! Ela entrega, Deus fala: agora se prepara. Aí começa a multiplicação, aí começa a realização. Primeira coisa que Deus tira na vida daquele que é obediente, diga o quê? Não ouvi sua voz, Juan. Diga o quê? Isso, só Juan que não falou, por isso que eu falei. Vergonha. Não pense vocês que Deus fica feliz em você ser envergonhado. Ele fala de humilhação para Ele te segurar e te levantar. Ele não fala para você possuir herança da humilhação, para o povo zombar de você. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão do Senhor, para que em tempo oportuno, quem mesmo? Ele mesmo vos, boca calada, joelho alinhado, e o céu manifestando. Então quem é Zebulon? Zebulon, ele vai fazer um trabalho que vai gerar proteção. Você viu esses 50 mil homens que nós lemos aí? Sabe quem foram eles? Escolta particular do rei Davi. Homens que se podia confiar. Homens que podia deixar lá, que ia ter resultado. Destros ao extremo, perfeitos nas habilidades, e o que estabeleciam para fazer, faziam, independente. Daqui não sairemos enquanto o resultado não vier. Foi esse povo que se juntou a Gideão. Foi esse povo que se juntou a quem? A Débora. Foi esse povo que Débora voltou cantando e falando assim, ó: Zebulon humilhou, humilhou, humilhou. Débora falou isso. Humilhou, pisou, sem medo, porque a Deus glorificou. A gente ouvir isso. Quando eles voltam da peleja, muitas tribos se juntaram para ir nesse combate, mas só uma tribo volta sendo cantada. Porque é para resolver, a gente resolve. É para ficar, nós iremos ficar. Para glorificar o Senhor, faremos tudo, toparemos tudo. Importa que o nome dele apareça. Então, Zebulon, a tradução que eu falei no início quer dizer o quê? Dádiva. É o próprio Deus entregando. É o próprio Deus dizendo: está aí. Pediu, recebe. Os descendentes dessa tribo, pelo amor de Deus, compreendam: vocês são dádivas. Deus lhes trouxe. Deus confiou. Deus usou o método papai e mamãe se juntarem para trazer vocês para esse propósito. Então vocês que fazem parte dessa tribo já possuem todas essas características e são leais. Aliás, levanta a mão aí quem é dessa tribo, só para me ver mesmo. Quem mais? Só para eu ver mesmo.
Rapaz, o ancião que a gente batizou é da tribo também, glória a Deus. Mão forte, viu? Até hoje eu me lembro, quase quebra a minha mão. Eu todo com cuidado fui batizar ele apertou minha mão, falei, quebrou. Enfim. As características de quê? Eu não entendi o que você falou, Espigão. As características que essas pessoas têm, elas são leais. Elas não abandonam. Pode estar todo mundo indo para um lado, ela estabelece torre de proteção. Por quê? Porque essas pessoas não estão na pele. Não estão no arrepiar. O arrepiar não causa. Essas pessoas, pode ver que a maioria, até para receber um enchimento total de Deus, demora um pouco mais. Por quê? Porque foram chamados com um propósito de certeza e convicção. E certeza e convicção, você não pode ser levado pelas asneiras da sua carne. Então, se você, qualquer coisinha se arrepia, Deus não vai lhe levar para ser governante. Davi separa alguns homens para serem governadores. E lá está o primeiro fronte de governança de Davi, a tribo de Zebulon. Porque quando Davi começou a reinar, foi a primeira tribo que se apresentou com mais de 50 mil homens. Mais de 50 mil homens habilitados a gerarem confiança. Para dizer assim, Deus lhe escolheu para reinar e nós estamos na retaguarda. Fala o que quer e a gente cumpre. É difícil encontrar gente assim, porque é para o outro reinar. Para o outro reinar você quer fazer limitado, não Zebulon. Zebulon para o outro reinar diz, eu só saio daqui morto. Por quê? Propósito, espírito. Entranhou meu espírito com o espírito. Não saio. Mas por que você fica tanto? Por causa do espírito. Porque você é emotivo, carnal, imediatista. Zebulon não. Zebulon compreende que Deus constituiu com um propósito de cunho celestial. E emoções e ações carnais não podem determinar. Por isso que você vai ver quem faz parte dessa tribo. É o povo meio impaciente. É o povo meio impaciente também. Mas é um povo de confiança. É um povo extremo. É um povo que quando se converte. É um povo que quando recebe da benevolência, pratica fidelidade. Pratica fidelidade. Essa tribo foi a mesma tribo também que começa a estabelecer dentro de Jerusalém aquilo que é uma das festas mais importantes. Diga qual? A Páscoa. Os primeiros a defenderem, depois que está tudo, os postes ídolos estabelecidos, eles começam a convocar as demais tribos para voltarem às comemorações. Porque as festas bíblicas apontam para o eterno, apontam para a soberania de Deus que honra seu povo, que ama seu povo e que livra seu povo. E eles estão convocando as demais tribos para derrubarem os postes ídolos, romperem com as adorações pagãs, porque o povo esquece de Deus quando está muito concentrado em coisa da terra. Então eles dizem assim, vamos voltar de forma gradativa a fazer o que Deus gosta. Como assim? Vamos comemorar a Páscoa. Todas as tribos começam a dar gargalhada. Dizer assim, isso é coisa do Antigo Testamento. Conjecturando é o que eu estou fazendo. Mas eles são conduzidos a um tempo de zombaria, porque queriam estabelecer a vontade de Deus. Começaram a fazer chacota. Por quê? Porque eles estavam proibindo as festas terrenas de acontecerem. Dentro das próprias tribos, iniciaram as maiores guerras.
Porque Zebulon falou: ou nós somos crente ou cretino. Ou crente ou cretino. Se é para servir, dê a vida. Se é para estar, seja puro, seja reto, seja santo. Agora, se for para viver uma vida dissoluta, não existe igreja. Se for para tirar todos os costumes de lá e trazer para cá, para que igreja? Que influência a sociedade vai ter? Aqui é assim. E lá? Lá é pele, é arrepio. Lá é Robert Carlos, você chorando. Roberto Carlos, o povo chora. Zezé de Camargo e Luciano, o povo chora. Bateu saudade, o povo chora. Então, não é difícil chorar. Zebulon é quebrantamento de espírito. Zebulon tem olhar firme, ele é convicto. Não tem palhaçada. Zebulon chega e fala: a gente está em guerra. É o quê? É guerra. Guerra é guerra. Vocês vão sair, não vai sair ninguém. Meu Deus. Vai sair ninguém, vai ficar aqui. Não, mas a gente quer tirar o povo. Não vai tirar ninguém. Só se passar por nós. Zebulon é tão extremo, inteligente, porque esse ser extremo também tem que tomar cuidado para não fazer coisas que estão desonrando a Deus. Por exemplo, Zebulon entra na cidade, era para expulsar e matar todos os habitantes daquela terra, sim ou não? Eles viram oportunidade e se tornaram oportunistas. Falou assim: lembra o que fizeram com a gente no Egito? Vão ser nossos escravos. Vão aprender como é que brinca agora. Vingadores. E aí, quem é que está fazendo todo o trabalho pesado nas terras de Zebulon? Por isso que quando Jesus chega, o trabalho é dobrado. Porque se você faz pela metade, quem vem depois, se você faz de qualquer forma, o próximo líder vai ter um trabalho terrível, porque você foi incompetente. Você deu acesso. Você falou: não, eu não posso ser tão extremo assim não. Você tem que ser, porque essa obra não tem a ver só com você. Tem alguém que precisa ter um terreno preparado na frente, para que você possa facilitar o trabalho do depois, do após. É chato alguém chegar e ver tudo desorganizado e dizer: rapaz, o que esse cara fazia aqui era ruim demais, estou tendo que recomeçar. Agora quem é líder de excelência, prepara tudo. O outro, quando chega, fala assim: publicamente eu quero honrar aquele que passou antes de mim aqui, fez tudo com excelência, glorificou a Deus, exaltou o Senhor, e eu estou desfrutando disso, o que me dá facilidade de apenas aprimorar e colocar em prática. Então Zebulon faz isso. Ele impede a perfeição do cumprimento naqueles dias. Quer uma prova? Eles começam a derrubar os postes ídolos, e vão para Jerusalém para poder fazer a festa. Só que o povo zomba deles. O que é que eles fazem? Param de fazer a festa ou continua? Sozinho. Ninguém quer não? Não. Nós queremos. O que está na palavra é o que eu vou cumprir, quer vocês cumpram ou não. Só que a multidão que está lá fora, cultivando as festas, João, Natal e todo Dia dos Pais, todas as festas mercadológicas, com ações pagãs, impedem o homem de produzir honra 24 horas, o humano de honrar o ano todo, porque ele só vai honrar naquelas datas específicas, é quando ele faz o pacto do paganismo. Porque eu tenho que honrar você todo o tempo.
Eu tenho que estar disposto e disponível a fazer tudo o que é necessário pela sua vida, porque Jesus ensinou e fez dessa forma. Eu não preciso esperar uma data, é dia dos pais, né? Eu vou dar um presente a papai. Não. Eu já faço isso sem festa. Eu já faço isso sem a data. Eu já dou a honra merecida. Ele já tem o direito, ele já possui tudo aquilo que é necessário. E aí nós aproveitamos essas datas para consumir. É consumir presente ou oferenda? É consumir presente ou oferenda? Presente, espontaneidade. Oferenda em datas específicas. Eu sei que é pesado e é profundo. Aí tem um monte de bicudo aqui, né? Por quê? Porque vai querer armar a árvore. Aí eu sou impeditivo. Vai querer armar a árvore, pegar como é o nome daquilo? Como é o nome daquilo que bota na árvore? Arbola. Vão querer pegar aquela arbola e o tindom. Vai tocar sino até umas horas. E é isso. E aí os nossos filhos, que já eram para ser representantes celestiais, eles não têm a identidade dentro das instituições. Os nossos filhos chegam nas instituições fragilizados. Por quê? Porque eles não aprenderam a ler as leis, 613 leis. Ou porque veem seus pais na igreja, deixa queimar. E na rua, queimando, diferente. E ele fala assim, é uma confusão esse negócio. Papai de noite está adorando, quando chega em casa parece um Satanás. E o nível de sabedoria das crianças hoje, com tanta tecnologia, oh meu Deus, seus filhos já sabem talvez mais coisa tecnológica do que você, bonitão. Ele fala assim, rapaz, papai é lindo na igreja, mamãe é uma bênção na igreja, as irmãs respeitam tanto ela, as irmãs têm mamãe como um exemplo, e em casa mamãe só falta matar a gente. Então Zebulon viu essas bagunças acontecendo e falou, peraí, o que é que a gente está preparando? O que é que a gente está projetando para o futuro? Começa como? Páscoa. Qual é a festa que eles começam a votar? Porque aponta para quem? Para o remidor. Eles não poderiam ser remidores. Porque é muito sangue. É muito sangue. São maravilhosos na batalha. Alguém que está disposto a dar sua própria vida, o seu oponente tem medo. Sabe que ele não vai fugir. Sabe que ele vai estar até o final. Por isso que nós somos, nessa noite, todos nós somos Zebulon. Defensores, dispostos para proteger os princípios e valores, a dar as nossas próprias vidas. Pergunta que não quer calar, porque falar até papagaio fala. Tu tem coragem de ficar na trincheira para defender os princípios e valores e dar a sua própria vida? Quem tem coragem? Quem tem coragem? Quando tu não fala, sim, não, e meio é o quê mesmo? Tu é o quê? Afinal, estou perguntando. Porque eu falei, quem tem coragem de arriscar ou sacrificar, se necessário for, a própria vida para que o princípio bíblico não seja pervertido? Eu perguntei, quem tem coragem? E se for agora? Também? Esse grito fica firme? Se for na saída, fica firme? Se coloque de pé. Vamos ver se tu é isso mesmo agora. Glória a Deus. Dessa tribo teve um juiz, pessoa famosa. Qual é o nome dele? Elon. Elon foi um juiz que fez a sua legislação durante 10 anos. 10 anos ele julgou.
Israel, dessa tribo, e julgar com espírito aguerrido, o cara ele não vai ser legal. Porque quem é muito extremo, ele quer cumprir em casa e cumprir na rua. Por isso que, geralmente, quem tem essa característica, ou detém de características de pertencimento dessa tribo, ele quer ser em casa e quer ser na rua igual. Ele não aceita todo mundo na rua respeitar ele, e dentro de casa ele ser um zero à esquerda. Quem é dessa tribo não aceita isso não. Então ele procura corrigir tudo dentro de casa para ser o exemplo que o Senhor está requerendo dele. Então sim, você tem que ser exemplo dentro da sua casa. Para isso, volte lá na sua casa, quebre tudo que você mesmo deu acesso, acerca de costumes, acerca de abertura de situações. Por quê? Para receber minha família. Você vê, minha família é a única data no ano que eu reúno a minha família. E aí todo mundo vem ver que você é pagão, vem ver que você é frouxo, fuleiro. Porque se eu quisesse curtir, eu estava no mundo. Só que lá no dia seguinte tinha um vazio, no dia seguinte tinha perturbação, no dia seguinte eu não tinha perspectiva. E se viesse uma bala, a bala me atingia e eu ainda ia para o inferno. Agora quando Jesus me pegou pelas mãos e me trouxe para a sua presença, aí eu posso morrer com a mesma bala, sorrindo, defendendo o princípio, defendendo o valor. Porque importa que eu obedeça a Deus. E para obedecer a Deus, você vai em alguns momentos criar choque, principalmente com as pessoas que você ama. Dá choque, dá. São dias que os regalados vão ter problema com Deus, porque tiveram a oportunidade, tiveram voz de autoridade, notoriedade, expressão, mas ao invés de Deus aparecer, eles estão aparecendo e consumindo a lã das ovelhas. Deus vai ter encontro particular com essa galera, correligionários de profissão, de chamada. Deus vai pegar, vai moer, vai apertar, assim como vai moer, vai apertar aqueles que estão disfarçados dentro da igreja. Porque isso é evangelho. O evangelho é o poder de Deus se manifestando. O evangelho é o poder de Deus mudando a realidade. Aquele que pecava, não peque mais. O que mentia, não minta mais. Adulterava, não faça. Roubava, não faça. E tome cuidado, vocês que geram prejuízos para a igreja, depois de já terem sido limpos. Preste atenção, já foram limpos. Diz a palavra, não voltem mais a lamber o vômito. E tem gente brincando. E quando alguém que é do altar brinca, prejudica a obra. E eu vou dizer um negocinho para vocês. Eu nunca vi ninguém prejudicar a obra do Eterno e sair bem. Nunca vi. Eu já vi você me comediar e ficar dando risada de mim 24 horas e não acontecer nada. Eu já vi você dar murro em gente, ou alguém dar murro em gente, e não acontecer nada. É isso mesmo, e acabou, e Deus falou, pronto. Agora eu nunca vi alguém causar dano ao altar. Nunca vi. E ficar da mesma forma. Nunca vi. Por quê? Os portais do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Não podem. Não podem. E não vão. Então, você que está aqui, mas é carnal, eu declaro, você vai ser perturbado. Você vai começar a passar por perturbações. O inferno lhe visitando, para você aprender a se posicionar. Porque a palavra está sendo pregada, e você sai do ambiente do culto, como que nada estivesse acontecendo.
Você que já é da velha guarda na igreja, bagunceiro mó, para eu não dizer outro nome que está ao vivo. Deus vai te arrebentar esses dias. E eu estou orando para isso. Eu não subo muito ao monte, mas 2 semanas eu estou no monte. E na segunda eu durmo lá. E eu não sou da tribo de Zebulon, mas sobem uns malucos comigo que são. Daqueles que lutam bem, não querem possuir o direito do outro, querem apenas ser o que necessita a obra, sem querer usurpar ou estar por cima ou além, apenas querem estar perto por causa da presença. Quer estar perto por causa da experiência. Quer estar perto porque é muito bom andar com quem tem presença, com quem tem graça, com quem tem unção. Quer estar perto porque quando está perto é conduzido a mesma atmosfera. Fechem os olhos. Deus, estamos aqui. Todo aspecto de governança, pela metade nós repreendemos. Diga, eu repreendo na minha vida a governança pela metade. Eu cumprirei e serei o que o Eterno determinou. Não serei como Zebulon, que deixou habitantes na terra e escravizaram. Não. Eu saio dessa sentença. Diga, eu saio da escravidão. Que alguém, que eu me envolvi, preste atenção, vou dar uma pausa rápida. Se você se envolveu com alguém que é dessa tribo, que ainda não era liberto, esse indivíduo, ou essa indivídua, tinha mania de escravizar os outros, de montar nas costas. Isso mesmo, você vai trabalhar para mim. Você já viu alguém nas empresas? Rapaz, que tremendo. Nas empresas, você faz tudo e quem aparece é quem? Quem está na reunião lá dizendo, não, nós queremos aqui agora chamar. Quem é responsável por isso tudo e quem aparece é o outro. Porque Zebulon transforma você em escravo. O Zebulon malvado governa você para você possuir a ele. Agora o Zebulon convertido volta, quebra todos os pactos que fez quando estava nas asneiras e convida o povo a ir para Jerusalém cultivar a Páscoa. O que é cultivar a Páscoa? Diga, rendição eterna a Cristo. Então cultivar a Páscoa é dizer assim, vamos chamar Jesus? Por quê? Porque era para a gente fazer por completo, mas fizemos pela metade. Mas se Jesus chegar, a gente resolve tudo. Se Jesus for, nós seremos tudo. Se Jesus estiver num controle, num centro absoluto, aí sim o evangelho muda. Fale assim, eu saio de toda escravidão. Eu saio da sentença. E eu me retiro dos dias, dos momentos que eu mesmo decidi ser oprimido. Acontece isso? Claro. O povo está montando e tu está gostando. Está te batendo e tu está gostando. E não tem força para sair. Por quê? Pela autoridade que Zebulon detém. A imposição que eles detêm também. Longe da presença, Zebulon é terrível, meu irmão. Agora Zebulon na presença convertido é uma bênção. Diga, eu sou Zebulon convertido, que obedece, que ama, que governa, que reina e glorifica o tempo todo ao Eterno. Aplauda a Jesus. Glória a Deus.